no mês de junho você tem um compromisso com outro ser humano. Por isso que junho foi intitulado Junho Vermelho. Hoje a gente conversa sobre doação de sangue. Bem-vindos ao Entre Elas. Não é isso, Marilene? Eu acho que vai ser um programa muito interessante, Regina, porque precisa ser divulgado. Eu sei porque eu passei essa dificuldade de precisando de doadores para o meu marido, que ia fazer uma cirurgia, e fui buscando de um lado, de outro. Então essa campanha, eu acho que realmente ela é muito importante, e muito importante também que as pessoas saudáveis e em condições de doar, que doem sangue. É a coisa, né? Salve uma vida. E a gente vai conversar aqui sobre o Junho Vermelho com o Dr. Lucas Pereira. Ele é lá do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e vai bater um papão com a gente, tirar todas as nossas dúvidas. Não é isso? Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Exatamente, eu que agradeço o espaço. Vocês que iniciaram bem a fala, é um assunto de extrema importância que precisa ser falado de forma incansável, porque por mais que a gente fale, às vezes as pessoas ainda não têm a consciência de quão importante é esse ato e de quantas pessoas elas vão conseguir ajudar realizando a doação de sangue. E aqui em Cachoeiro, em outras cidades, né, do interior do Espírito Santo, a gente percebe que há um grande número de acidentes com motoqueiros. Exatamente. Então eu acho que a demanda, né, por necessidade do sangue é muito grande. Qualquer pessoa pode doar? A Marilene falou agora que não. Quem não pode doar sangue, doutor? Ó, eu digo que os critérios são tão básicos que praticamente qualquer pessoa pode doar sangue. Basta ter entre 16 a 69 anos de idade, sendo que se for a primeira vez aí até os 60 anos de idade, portar um documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde e comparecer até o setor estando alimentado, não estando em jejum. Olha, eu não sabia. Basicamente é isso. Eu achava que tinha que estar em jejum. Não pode estar em jejum porque a falta de alimentação pode exacerbar para que ele venha passar mal durante a doação de sangue, né? Então ele precisa estar alimentado. É óbvio que existem critérios peculiares e particulares de cada candidato. Esses critérios vão ser avaliados no momento da doação, por triagem se o candidato é submetido. Mas basicamente, para ele dar início a esse processo, ele precisa cumprir esses critérios que eu falei. É verdade, é mito ou é verdade, né? Que existem sangues raros, que, por exemplo, aí fica difícil a doação, tipo AB negativo, coisas assim, entendeu, Maria? Eu sou doida pra saber essas coisas, porque o meu sangue, gente, é de vira-lata, graças a Deus. A positivo, todo mundo é A positivo. Então eu dou graças a Deus de ter sangue de vira-lata, porque fica muito mais fácil a doação. É verdade, existem alguns tipos sanguíneos que são mais difíceis de se obter. Sim. São eles, muito bem dito por você, o AB negativo, o O negativo e os tipos sanguíneos negativos de modo geral, né? Mas em contrapartida, isso é sazonal. Na população que a gente vive aqui no Espírito Santo e no Sul mais especificamente, as pessoas são mais comuns dos tipos sanguíneos positivos. Como bem disse, o A positivo e o O positivo. Vira-lata, graças a então, Deus. são tipos sanguíneos que a gente utiliza mais. Então é interessante que nós tenhamos um estoque maior desses tipos sanguíneos positivos. Não que os negativos não sejam importantes, até porque eles são usados em caso de emergência, porque podem ser utilizados tanto para quem é positivo quanto para quem é negativo. É aquele coringa, né, o doador universal. Mas os mais utilizados e que eu tenho maior quantidade são os tipos sanguíneos positivos mesmo. Quais são os maiores doadores de sangue? Assim, a gente pode falar, né? Maiores doadores de sangue. Que a gente tem, assim, nas cidades. Seria, por exemplo, o pessoal do tiro de guerra, seria outra coisa. Quem doa mais? Quem doa mais? Homem ou mulheres? Infelizmente, os homens. Por que eu digo infelizmente? Não que eu esteja desdenhando deles, né? A maioria das doações, cerca de 70%, são feitas por homens. Só que a população feminina ela é um pouquinho maior do que a do homem. Quando você vai numa igreja, num hospital, no comércio, no supermercado, a maioria das pessoas que vocês verem é do sexo feminino. Então quer dizer que existem mais mulheres do que homens, né? Tem até aquela música, brincadeira, que é 7 mulheres para cada homem, né? Então o ideal seria que isso chegasse pelo menos a 50%. 50% se fosse homem, 50% se fosse mulher.
para que existisse uma maior adaptação das doadoras de sangue, para que elas tivessem mais consciência do processo e a gente tivesse um aumentativo desse quantitativo de doadores que comparecem para doação de sangue. Mas a hoje. mulher é mais difícil para doar. Por exemplo, no período de menstruação, ela não pode doar. Então, aí está um mito. Existiam regras que foram mudadas de acordo com o tempo. Com o passar do tempo, a tecnologia foi evoluindo e etc. Né? A mulher hoje ela pode doar no período menstrual. É mais difícil dela conseguir, porque tendo uma perca sanguínea mensal, como é o caso da mulher, os níveis de hemoglobina e hematócrito, que basicamente são os níveis de ferro, tendem a cair. Então é mais difícil que ela consiga, mas não é um impeditivo. Ela pode comparecer ao setor para tentar fazer a doação mesmo estando menstruada. Falando sobre mito, a gente ouve muita coisa, que pode, que não pode, quem pode ser doador. A minha vida inteira eu ouvi que eu não podia doar sangue porque eu tive hepatite. Esses mitos que cercam e que rondeiam a doação de sangue... E aí eu nunca fui doadora, entendeu? Desculpa. Esses mitos que cercam e que rondeiam a doação de sangue, a gente trabalha justamente para desmistificar. Existe uma regra sobre a hepatite, que é se o candidato ele foi acometido até os 11 anos de idade, ele pode doar sangue. Se foi após os 11 anos de idade, aí ele não pode ser um doador mais. E se for a hepatite B? É muito comum que na adolescência as pessoas fossem acometidas pela hepatite A, que é aquela hepatite conhecida pela ser hepatite da água. Essa hepatite também não tem problema, ele pode ser um doador de sangue. Quem toma remédios, por exemplo, que tipo de remédio, que tipo de doenças? Existem vários critérios para doação de sangue, como procedimentos cirúrgicos, procedimentos estéticos, medicamentos, algumas doenças. Existem algumas que podem, outras que não. A gente diz que é muito peculiar, então cabe ao candidato falar para a gente quais medicamentos ele toma, quais procedimentos cirúrgicos ele foi submetido, para a gente dizer a ele se ele pode fazer a doação de sangue ou não. Antes da doação, existe uma triagem clínica, que o candidato é submetido a cerca de 40 perguntas, um questionário, para saber se ele se enquadra nesses critérios. E é nessa etapa que a gente vai definir se ele pode ou não ser um doador de sangue. Gente, eu fico pensando, meu Deus, já pensou? Uma pessoa sofre um acidente, tem uma cirurgia, chega no hospital... Não tem sangue. Não tem sangue. E aí, o que a gente faz? E o que vocês fazem? Eu imagino o desespero de vocês, gente. O que a gente faz? A gente precisa trabalhar para que isso não chegue a acontecer. A gente precisa ter essas captações recorrentes, como o Junho Vermelho, como o Novembro, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue, para que o nosso estoque esteja estável durante todo o ano. Mas a gente sabe que isso é quase impossível de acontecer. Então, todo o serviço de hemoterapia, seja ele dentro do estado ou fora, ele trabalha em parceria com outros serviços de hemoterapia. Aqui em Cachoeiro, por exemplo, a gente tem o Hemocentro Regional, que está na capital, que tem parceria conosco. Então, na falta de sangue, ou de qualquer outro hemocomponente, e que seja crucial para que um procedimento cirúrgico aconteça, para que alguém não deixe de ser atendido, a gente vai buscar pegar esse sangue em algum outro lugar da região sul do estado. Tem fases do ano que o estoque cai mais? Com certeza. As melhores fases são as fases de campanha. Sim. O Junho Vermelho e volta a dizer o Novembro, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E as piores fases são o Dezembro, o Janeiro e o Fevereiro. Porque Dezembro e Janeiro são as férias escolares, as pessoas se deslocam de Cachoeiro por não ser uma cidade litorânea e vão até as cidades que são litorâneas. E Fevereiro e Março é o mês de Carnaval. É os meses que as pessoas também se deslocam da cidade para ir curtir o carnaval em algum outro lugar. Ou os meses que as pessoas abusam um pouquinho na alimentação, na bebida alcoólica e também não pode fazer a doação de sangue. Então esses 3 meses... Um alcoólatra não pode doar? Quem faz consumo de bebida alcoólica precisa guardar 12 horas após o consumo para fazer a doação de sangue. Tá. E eu falei que exacerba também na alimentação. Mesmo quem bebe só uma cerveja? Mesmo que é só uma cerveja. Qualquer consumo de álcool... Álcool é álcool. 12 horas após esse consumo para fazer a doação de sangue. E eu falei também da alimentação, que exacerbam na alimentação gordurosa, nessas guloseimas que tem nas festas de fim de ano, no carnaval. A pessoa que ingeriu muita alimentação gordurosa, isso pode me atrapalhar a realizar os exames para essa doação de sangue. Esse sangue pode ficar lipêmico, que a gente chama, o sangue gorduroso. Então ela precisa ter uma alimentação balanceada no dia anterior da doação, com alimentos leves, mas que tragam sustentabilidade, para que ela consiga fazer a doação de sangue e a gente consiga realizar os exames, para ver se essa bolsa está apta para uso ou não. Que exames que vocês fazem? Atualmente são 7 exames para doenças transmissíveis pelo sangue. São eles hepatite B, C, malária, Chagas, HIV, HTLV e sífilis. Caramba! É um processo que, para o doador, ele é extremamente simples e básico. Eu sempre falo isso.
com 20 a 25 minutos do seu tempo, ele vai até o banco de sangue, faz uma doação de sangue e vai estar ajudando a salvar até 4 pessoas diferentes, 4 vidas. Só que o processo por trás ele é extremamente complexo para que a gente consiga disponibilizar esse sangue para uso. Meu Deus, é muito trabalho. É muito trabalho. Tá gostando? Eu tô adorando, porque eu tô sabendo aqui um monte de coisa, né, Marilene? Como que se fazia antigamente, quando não tinha nada disso aí, doação de sangue? As pessoas morriam. Esvaíam em sangue e acabou. Ó, olha que interessante. Como que foi descoberta a transfusão de sangue? Em 1800 e bolinha, algum papa lá específico, precisou de receber a transfusão de sangue. E aí, naquela época, não tinha exame nenhum pré-transfusional, ninguém sabia tipo sanguíneo, se era BO, se era RH. Pegaram 3 jovens e transfundiram esse papa. O papa morreu na primeira transfusão, porque, obviamente, era incompatível. Então, foram testando esses 3 jovens com outras pessoas. Viram que algumas pessoas morreram e outras não. Nossa, que coisa agradável. E aí descobriram que existe compatibilidade para a transfusão de sangue. Ah, foi assim que foi descoberta. Foi assim que foi descoberta. Para você que é A positivo receber, você pode receber de quem é A ou de quem é O positivo, ou os negativos. Né? E assim foi descoberta a transfusão de sangue. E aí iniciou-se a descoberta do ABO e RH, que a gente sabe hoje. A ou positivo ou negativo, né? A, B, O ou AB. E aí, com o passar do tempo, criou-se os bancos de sangue. E por que banco de sangue? Onde saiu essa palavra banco de sangue? Né? Isso é defasado. Hoje o nome é núcleo de hemoterapia. Banco de sangue. Banco de sangue é mais fácil de falar. É mais fácil, né? Antigamente, as pessoas iam até o banco de sangue, pegavam a bolsa de sangue, ou se for um hospital, transfundiam, e pagavam por isso. Hoje, a Constituição brasileira, ela proíbe. O sangue não pode ser comercializado, né? E aí, por esse pagamento, como se fosse um banco de dinheiro, eu ia lá, pagava de carro e trocava entendi. de lá. Ficou instituída essa palavra banco de sangue que a gente conhece até hoje. É, eu lembro que doação também era paga. As pessoas, né? As pessoas Recebiam para doar? Recebiam para doar, exatamente. Olha que história interessante. É. Muito interessante. Você também pode salvar uma vida doando o seu sangue. E quer saber de uma verdade? Coisa mais certa do mundo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe se você vai precisar de sangue, se alguém da sua família, se seu melhor amigo. A gente nunca sabe. Então é sempre bom a gente fazer a nossa parte no mundo, não é isso? Doutor, vamos fazer um apelo aqui para as pessoas doarem sangue. E suas considerações finais. Olha, adorei essa entrevista. Como eu descobri coisa, como eu aprendi. Você também aprendeu? Tenho certeza. Então tá na hora de se inscrever no canal, tá na hora de dar o seu like. E é aquilo, né, que a gente está falando aqui todo o programa. Hoje o Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado. Então vale a pena você colaborar para que esse canal continue crescendo, tá bom? Ó, eu quero aproveitar o finalzinho dessa fala que foi muito bem dita, que hoje as pessoas têm comparecido para fazer a doação de sangue quando tem algum familiar, algum parente, algum ente querido, algum vizinho precisando. E a gente quer trazer a consciência que a doação de sangue ela precisa de ser feita de forma rotineira, durante todo o ano. Independente se você conhece ou não alguém que está precisando. Sempre vai existir uma pessoa que está precisando de sangue dentro de um hospital ou dentro de um ambulatório. Então eu quero me dirigir a você, que se enquadra nesses critérios que são básicos, você que pode, você que tem o interesse. A doação de sangue ela é algo voluntário, algo altruísta e que pode salvar até 4 pessoas diferentes. Volto a dizer, é algo bem simples, que pode ser feito pela maioria das pessoas e que pode fazer a diferença gigantesca na vida de alguém. Esse sangue, depois que ele é doado, ele fica quanto tempo no banco, armazenado? Uma boa pergunta, que as pessoas às vezes têm interesse, né? Depois que você doa uma bolsinha de sangue, que é cerca de 400 a 450 ml, a gente consegue fracionar esse sangue. E aí a explicação, por isso eu consigo atender até 4 pessoas diferentes. Consigo fracionar em até 4 partes diferentes. São ele concentrado de hemácias, o plasma e a plaqueta. E a partir do plasma eu consigo fazer o crioprecipitado, é um outro hemocomponente. Cada hemocomponente tem uma validade específica. O concentrado de hemácias fica comigo 35 dias, armazenado numa geladeira de 2 a 6 graus. O plasma fica comigo 1 ano, 12 meses, ele fica congelado a menos 35 graus.
E a plaqueta fica comigo apenas 5 dias, porque ela fica em temperatura ambiente, em constante movimentação. Então é o hemocomponente que eu mais tenho dificuldade de ter, porque depois que você doa, esse sangue não é disponibilizado para uso no mesmo dia. Preciso fazer os testes, preciso fazer esse processo de fracionamento. Então, para que esses resultados fiquem liberados, eu preciso de 2 a 3 dias no mínimo. Me sobra 2 dias porque eu tenho esse hemocomponente disponível para uso. Então é pouco tempo. E o quantitativo de doador que eu tenho recebido tem sido baixíssimo para eu conseguir fracionar e produzir todos esses hemocomponentes. Então essa que é a importância das pessoas comparecerem para fazer a doação de sangue. Para que eu tenha esse estoque de todos esses hemocomponentes regular durante todo o ano. Coisa maravilhosa. Explicação maravilhosa. Parabéns, Hospital Evangélico. Demais, demais, demais. Bom, a pessoa quer doar, faz o quê? Hoje, comparece ao Banco de Sangue do Hospital Evangélico de segunda a sexta, de 7 às 4, sábado de 7 às 11, portando um documento oficial com foto, esteja alimentado e estar em boas condições de saúde. Muito bem. Obrigada. Gostou? A gente amou. Então, curte esse programa, se inscreve no canal, A Hora é Agora. Muito obrigada, doutor Lucas. Obrigada mesmo, tá? E vamos participar do Junho Vermelho, gente. A gente pode fazer a nossa parte para que o mundo seja melhor. Até o próximo Entre Elas.